Boa noite para todos, sejam bem-vindos. A gente está começando mais um webinar aqui na rede hoje com o Guilherme Dognani. Eu queria agradecer, Guilherme, por ter aceito o convite para conversar com a gente sobre um tema tão importante. Eu vou passar para vocês o link aqui do Facebook para quem quiser compartilhar nas suas redes, tá? Para quem não conseguiu se inscrever ou teve algum problema de se inscrever, estou passando aqui para todos vocês, para você também, tá, Guilherme? Então, se precisar. Então, gente, o Guilherme vai conversar com a gente, o título é Da Natureza para a Natureza, Utilização de Biomassa para a Purificação de Águas. O Guilherme possui graduação em Química na UNOeste e mestrado em Ciências dos Materiais na FCT-Unesp. Atualmente, ele é doutorando em Química de Materiais pela FCT-Unesp, com intensa colaboração com o Stony Brook University. Tem foco no desenvolvimento de novos materiais para purificação de água, especialmente em nanofibras eletrofiadas e micro-nanoceluloses modificadas para remoção de contaminantes do meio aquoso. Então, Guilherme, queria te dar, mais uma vez, seja bem-vindo. O Guilherme faz parte da rede de pesquisadores como integrante e também da Liga de Integrantes da Rede, que a gente vai explicar durante esse mês para vocês o que é. Então, Guilherme, por favor, a palavra é sua. O Guilherme vai conversar com a gente por 15 minutos, depois a gente vai abrir para interação com a audiência. Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, tá? Por favor, Guilherme, a palavra é sua. Até daqui a pouco. Obrigado. Vamos começar a compartilhar aqui já. Boa noite a todos. Como a Juliana falou, meu nome é Guilherme. Tenho focado minha pesquisa em torno da purificação de água, utilizando fontes renováveis, utilizando biomassa, retirando metais, poluentes orgânicos e alguns outros tipos de poluentes. Nós estamos entrando aí nessa área. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa parte, a utilização da biomassa para a purificação de água. Eu acho que é indiscutível, né? Não precisamos falar tanto o quanto é importante a água para nós. A água é hoje o recurso mais precioso do nosso planeta. Então, nós necessitamos da água para todas as nossas funções vitais, para todas as nossas funções da vida. Então, temos importância aí para o uso doméstico, uso industrial, agropecuário, geração de energia, que hoje em dia o Brasil, a maior fonte de energia do Brasil vem das usinas hidrelétricas. Então, a água ainda mantém como o material mais importante, o recurso mais precioso do nosso planeta Terra. Porém, nós temos aquele velho problema que apenas 3% da nossa água, da água de todo o planeta Terra, é água doce, é água que nós podemos... é água que não vem dos mares, né? Não é água salgada. E desses 3%, apenas 31% é a água que podemos beber, é uma água potável, uma água que pode ser limpa para ser uma água potável. Os outros 69% é composta das calotas polares, dos gelos permanentes dos árticos. Então, pensando nessa ideia de que nós temos pouca água, nós temos que cuidar da nossa água, nós temos que tratar a nossa água como o bem precioso que ela é, a ONU criou estabeleceu em 1992 uma data para ser tida como Dia Mundial da Água. E essa data foi dia 22 de março. Então, hoje em dia, todos os países do mundo que têm ligação com a ONU, todos reconhecem dia 22 de março como o Dia Mundial da Água. E esse dia é utilizado para poder disseminar toda a preocupação que nós temos em torno da água, tudo que vai nos ajudar a manter a água limpa, a água potável, a água para consumo humano. Então, nessa data são feitas conferências, alguns seminários, algumas exposições, que é mundialmente reconhecida. Eu coloquei aqui um link muito interessante, que é o link do site do Dia Mundial da Água, que é um site interessantíssimo, porque quem tiver curiosidade, vale a pena entrar, dar uma olhada, dar uma vasculhada, tem vídeos, tem resumos das conferências que vêm sendo feitas pelo mundo inteiro, tem alguns links que você consegue ver as políticas públicas que estão sendo tomadas em diferentes lugares do planeta.
para manter a nossa água, né, nossa água potável, e o que está lá na capa do site é exatamente essa página. Eles falam, a resposta está na natureza. Né? Como nós podemos reduzir as enchentes, as secas, a poluição da água? Usando uma solução que já é encontrada na própria natureza. Então, essa resposta está na natureza. Pensando nisso, além desse Dia Mundial da Água, a ONU mostrou que é importante nós pensarmos um pouco além, levar a água não apenas como um bem precioso para a gente, no sentido que está suprindo nossas necessidades, mas sim entender que a água ela pode ser a solução para vários conflitos mundiais. Então, atualmente, em 2018, dia 22 de março de 2018 até dia 22 de março de 2028, nós estamos em vigência com a Década Internacional para a Ação da Água e Desenvolvimento Sustentável, onde o presidente, o Dr. Miroslav, conversando na Assembleia Aberta da ONU, ele deixou bem claro que é isso que nós devemos pensar. Implementar todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, em especial o número 6, que fala sobre a água potável e o saneamento básico para todos, que é o direito de todos, e tratar a água como se fosse com mais hidrodiplomacia. Nós temos que tratar a água como se ela fosse mediadora de vários conflitos internacionais, tendo uma gestão mais compartilhada dessa água e de todos os recursos hídricos. Aí a importância da água. A água pode teoricamente não, pode literalmente acabar com guerras. Só falando um pouco alguns dados sobre a água no mundo, né, que é o que estamos focados um pouco nessa pesquisa. Como todos sabemos, é direito de todos acesso suficiente, seguro e fisicamente acessível de água para todos, para o uso pessoal e doméstico. Isso são as normas, são da Organização Mundial da Saúde, vinculada com a ONU. 80% das águas residuais que nós utilizamos, tanto no sistema doméstico como na área industrial, elas voltam para o nosso ecossistema, despejadas em rios, em mares, sem serem tratadas, sem nenhum tipo de tratamento ou sem um tratamento adequado para essas águas. E por isso, por essa causa de irem para o ecossistema, voltar para a natureza sem o devido tratamento, estima-se que em cerca de mais de 500 mil pessoas morrem a cada ano por causa de doenças relacionadas ao consumo de água contaminada, de água com metais pesados, de água com contaminantes orgânicos. E segundo a ONU, até 2025, metade da população mundial vai acabar vivendo em áreas com falta de água. Nós temos alguns exemplos no Brasil. Há 3 anos atrás, o estado de São Paulo viveu uma crise hídrica muito forte. O governador teve que fazer vários manejos, né, para poder aumentar a capacidade de água. E ainda bem conseguiu reverter, um pouco o quadro, mas não está fácil ainda hoje aqui no estado de São Paulo. Agora estamos vivendo uma situação na Bahia, no estado da Bahia, está com algum problema que não chove há muito tempo e as reservas de água estão secando. Então, até 2025, segundo a ONU, metade da população vai viver nesse caos por falta de água. Bom, como nós sabemos, o problema principal da água não é falta de chuva, é poluentes na água. A poluição de água no mundo é muito grande. Aqui, primeiro, falando um pouco sobre os macronutrientes, estima-se que 25 mil toneladas por ano são descartadas nos rios. 25 toneladas de plásticos, de garrafas plásticas, de canudo, de sacolinha de supermercado. Então, esses são os macropoluentes que mais contribuem para a poluição de diversos rios. Nós temos muitos exemplos disso. Aqui tem um córrego de Américo-Presidência, no estado de São Paulo, que eu coloquei como exemplo. Tem um pessoal de Juiz de Fora, de um laboratório que vem trabalhando com essa área de preservação do meio ambiente e descontaminação de água, essa área de macronutrientes. E é um problema cada vez mais presente, né? Por mais que tentamos diminuir, alguns estados têm algumas normas quanto a sacolas plásticas, para retirar sacolas plásticas
do mercado em si. Agora, cada vez mais vem vindo a história dos canudos de plástico, né? Os canudos têm sido evitados. Então, se eu não me engano, o Rio Grande do Norte já aboliu totalmente os canudos plásticos e todo mundo está aderindo a essa ideia de sustentabilidade, né? De tentar remover o máximo esses contaminantes para que não sejam jogados posteriormente nos rios. Temos aí os materiais orgânicos, que são os que mais preocupam, né? Os contaminantes que mais preocupam a gente, porque são de difícil remoção, é difícil retirar ele dos rios, e eles entram cada vez mais, cada vez mais fácil. Coloquei alguns exemplos aí, como DDT, que já é um pesticida que já é proibido no Brasil há alguns anos, porém, até hoje, são encontrados muitos traços de DDT em água, em águas subterrâneas, por exemplo. Então, são organoclorados, que são materiais, são moléculas químicas que são muito persistentes, que são de difíceis de degradação. Então, o DDT ainda é muito encontrado. O glifosato acredito que é o agrotóxico mais utilizado no mundo hoje em dia, né? Ele é um herbicida, é utilizado em todas as plantações para poder fazer o controle de pragas. O glifosato tem sido um grande problema dessa área de moléculas orgânicas que vem poluindo rios e mares. E temos aí o exemplo do estradiol também, que é um hormônio. O estradiol está presente nos comprimidos anticoncepcionais que as mulheres usam para preservação, para não ter filhos, né, tudo isso, e o estradiol é eliminado em grande quantidade nos rios, né, ele sai por meio da urina, então é encontrado muito nos efluentes de esgotos. Pulando para a parte dos poluentes patogênicos, nós temos algumas bactérias, como E. coli, né, alguns protozoários, e até alguns vírus são encontrados, como esse norovírus. Esse norovírus é um vírus que causa muito gastroenterite em pessoas. Tem uma comunidade nos Estados Unidos, se não me engano, na Califórnia, que ainda tem muito problema com esse vírus presente na água deles. E, por fim, temos os materiais orgânicos, que são os materiais também de difícil remoção, dependendo de como ele estiver disposto naquele meio, né, dependendo de como ele estiver disperso na água, e são os mais presentes nos rios que estão desaguando nos mares. Por quê? Porque todos os metais pesados são muito utilizados em todas as indústrias de manufatura do Brasil. Então, temos, por exemplo, Curtumes utiliza muito sais de cromo, indústrias de tintas utilizam muito cádmio, arsênio. Temos a indústria automobilística, que faz muitas cromagens nos seus materiais, então utiliza muito cromo, cádmio. E esses materiais acabam sendo descartados de forma indevida em rios, em efluentes que estão sendo liberados nos rios, né, devido ao não tratamento adequado que as empresas dão para esse material. Bom, pensando um pouco em como remover esses materiais, como retirar esses poluentes do meio aquático, da água, nós temos dois principais meios de remoção desses poluentes, dois métodos de sorção. Temos primeiro, só para dar uma definição geral, lembrar o que é absorção, o que é adsorção. Então, temos aí, eu coloquei como um exemplo, uma esponja, que é um material absorvente. Por que ele é um material absorvente? Porque ele atrai para dentro dele, ele absorve para dentro dele as moléculas contaminadas. Então, aí no desenho, no esquema aqui embaixo, nós podemos ver que os pontos vermelhos representando o agente poluente, as moléculas orgânicas, metais pesados, e o meio em cinza representando o material absorvente. Então, esse material absorvente absorve para dentro de si os materiais contaminantes, os materiais que ficam presos nele. Porém, o mais utilizado ainda acaba sendo os materiais adsorventes. Nós temos aqui um exemplo daquele carvãozinho que a gente coloca na geladeira para tirar os odores muito fortes, né? Os odores de comida, alguns gases que são liberados.
devido ao armazenamento dessa comida, desses alimentos. E esse material, esse carvão, ele é um material adsorvente, ou seja, ele absorve os poluentes na superfície dele. Os poluentes ficam presos em sua superfície e não dentro da sua estrutura. Assim funciona o material absorvente e o material adsorvente. Bom, pensando nisso, nessa maneira de retirar esses poluentes da água, tem aqui um esqueminha da Sociedade Real de Química, né, que eles mostram muito bem como funciona, qual que é a ideia da utilização da biomassa como forma de descontaminação de água. Então, temos aqui uma cidadezinha, né, com várias indústrias que acabam poluindo, tornando a água uma água escura, uma água poluída, cheia de contaminantes orgânicos, inorgânicos, patogênicos. E a ideia é, por que não utilizar a biomassa, por que não utilizar recursos da natureza que nós temos de livre acesso, temos fácil, que são recursos renováveis, para poder remover esses poluentes e transformar a água que antes estava poluída numa água mais limpa, numa água que pode ser potável depois de um outro tratamento, né? Então, essa é a ideia base desse trabalho, essa é a ideia que eu venho focando há algum tempo. Eu trabalhava com fibras poliméricas há um tempo atrás, com fibras plásticas, e fui chamado a atenção para isso. Por que nós não utilizamos fibras naturais? Por que não utilizar o que a natureza dá para a gente? Pensando nisso, nós começamos a utilizar essas fibras naturais provindas de resíduos da indústria. Então, temos como exemplo aqui na nossa região, minha região onde eu estou, na Unesp de Presidente Prudente, temos muitas usinas aqui no termo da região, e temos o bagaço de cana-de-açúcar que é descartado em grandes quantidades. Então, o que nós estamos fazendo agora? Pegando esse bagaço de cana-de-açúcar e retornando ele, agregando alguns valores para esse bagaço e retornando ele para poder purificar essa água. Outros exemplos que nós temos é da casca de laranja, por exemplo, depois vou detalhar um pouco mais, que usinas, muitas indústrias do estado de São Paulo, região de Avaré, Bauru, Botucatu, tem muitas indústrias de suco de laranja, e essa casca da laranja ela é simplesmente descartada. E isso pode ser utilizado para agregar alguns valores e botar ela novamente nesse processo de reutilização e utilizá-la na limpeza dessas águas, na purificação dessas águas. Guilherme, posso só fazer um comentário? Sim, claro. E aí você continua, tem um comentário aqui da audiência, e também eu tenho um comentário a fazer. Aqui no Rio, você falou dos canudos de plástico, aqui no Rio de Janeiro Sim. Também os canudos não são mais permitidos em nenhum lugar. E o Rafael de Paula está falando aqui que no YouTube tem uma matéria do Globo Repórter em que uma pesquisadora brasileira usa casca de banana para purificar a água. Aí eu acho que você vai falar um pouquinho disso, né, Guilherme? Sim, eu tenho um exemplo com a casca de banana aqui, interessante. E aí, assim, o pessoal que está nos acompanhando aí, vocês podem ir deixando os seus comentários. A gente fez esse primeiro momento, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse primeiro momento, que o Guilherme vai continuar daqui a pouco. Então, se vocês tiverem dúvidas ainda ou questionamentos, eu vou fazer mais comentários ao final junto com os de vocês, tá bem? Obrigada, Guilherme. Bom, pensando nisso, né, nesses atos de purificação, utilizando biomassa, aqui temos exemplos de 3 principais aplicações desse material para a purificação dessa água, né, como aplicá-lo. A absorção, que é o que eu acabei de falar, sobre a absorção e a adsorção, que é o mais utilizado hoje, que é o mais viável. Membranas de filtração, vem sendo muito aplicada, mas aí já precisa trabalhar com nanocelulose, com materiais mais refinados, e a floculação dos contaminantes, que também nós precisamos trabalhar com alguns materiais um pouco mais refinados, que eu vou falar um pouco mais lá para frente. Bom, a utilização da biomassa, só para lembrar que biomassa é qualquer fonte orgânica de materiais que podem vir de fontes renováveis, né? Então, nós temos muitas plantas que podem ser utilizadas nesses processos de purificação de água e vêm sendo utilizadas na literatura. Eu coloquei aqui alguns exemplos de biomassa.
alguns exemplos que já vêm sendo aplicados e para que eles vêm sendo aplicados, só para a gente ter uma noção de como está essa área. Então, temos aí a cana-de-açúcar, que ela pode ser aplicada já para retiragem de alguns metais pesados, né, para a remoção de alguns metais pesados, como cádmio, chumbo, o cromo. Temos fibras de sisal, que também já tem alguns trabalhos publicados nessas fibras para purificação de água em torno de chumbo, materiais como chumbo. Tem alguns capins, especificamente é o capim chamado Spiniflex. Ele é muito utilizado na Oceania. Aqui no Brasil nós temos pouco dele, apesar do clima ser bem parecido, ainda se desenvolve bem mais lá. Ela é utilizada para cádmio e chumbo. E o bambu, que é utilizado para metais pesados em geral. Tem muito trabalho em bambu, quem tem interesse de trabalhar com isso, muitos trabalhos com bambu. Uma das dificuldades do bambu é que é uma fibra muito dura, né? É um pouco mais complicado de se trabalhar do que fibras mais moles, como sisal, como capim, como até a cana-de-açúcar. Aqui, como foi dito pelo telespectador, aí, por quem está assistindo a gente, casca de banana tem sido muito utilizada para metais pesados, assim como a casca de laranja, casca de mandioca. Todos esses materiais que eu estou falando, eles podem ser aplicados de diversas formas, mas tem tido muitos trabalhos dele aplicado in natura. Então, é muito interessante. Vou procurar, com certeza, essa reportagem do Globo Repórter. Eu não lembro de ter visto, acredito que não vi. Já disponibilizei aqui, Guilherme. Vou disponibilizar no Facebook também. O nome da pesquisadora é Milene Boniolo e faz... Esse Globo Repórter tem 11 anos. Nossa, olha que legal. Você vê como não é coisa nova, é só uma tendência a gente tá buscando novamente, né? Mas já é uma coisa que vem sendo pesquisada há muito tempo. Interessante. E mais alguns exemplos, como a casca de coco, que é um material que é muito aplicado aqui no Brasil, então tem vários pesquisadores aqui que vêm buscando casca de coco, seja coco verde, seja coco seco. A casca de arroz, também temos diversos trabalhos com casca de arroz, e o pó de serra. Todos esses exemplos dessa tela são principalmente aplicados para a remoção de metais pesados. Mas como que isso funciona na prática, realmente? Como que a gente vai aplicar? Vai simplesmente jogar um pedaço, jogar uma casca de laranja num rio? Não é bem assim que funciona, né? Então, nós temos 3 principais tipos de materiais que nós podemos aplicar para a purificação de água. Podemos colocar as fibras in natura, podemos aplicar as fibras que são quimicamente modificadas e podemos ter os carvões ativos. E esses materiais, como eu falei, que é o método mais usual de se trabalhar, eles trabalham com aquele sistema de adsorção, seja ela adsorção física, onde você tem apenas uma ligação fraca entre o material poluente e o teu material absorvente, ou seja, a tua fibra natural, a tua biomassa. Você tem uma ligação de Van der Waals, por exemplo, uma ligação muito fraca, ou uma adsorção química, que é um exemplo que tem aí, onde você cria alguns sítios, você modifica a tua estrutura da celulose ali, para que você possa fazer uma adsorção química, uma adsorção mais segura, uma adsorção mais estável. Vou detalhar um pouquinho cada um, para a gente poder ter uma ideia de como são aplicados, né? Aqui, pensando um pouco no carvão ativo ou carvão ativado, né, dependendo da região que tiver, ele provém da biomassa. Depois da biomassa, nós fazemos uma pirólise nessa biomassa, ou seja, fazemos uma queima em mufla ou estufa, ou seja, uma caldeira, faz essa queima. Essa queima vai gerar energia elétrica, obviamente, que é o que as usinas mais têm usado hoje em dia, têm utilizado esses resíduos agroindustriais para poder gerar energia para a própria indústria através da queima, só que ainda acaba gerando a cinza desse material, que é o biocarvão, vamos dizer assim, que é o carvão ativo. Esse carvão ativo ele pode ser utilizado para remoção de metais pesados, e outros contaminantes orgânicos. E, em alguns casos, quando você utiliza ele para remoção de alguns contaminantes compostos, basicamente de nitrogênio e potássio,
que é o caso de nitratos, por exemplo, fosfatos, que estão sempre presentes poluindo as águas, né? Esse carvão você pode retornar ele, pode voltar naquela ideia da economia circular, você aproveitar ao máximo o seu material, botar ele no ciclo ali de utilização, e esse material ele pode voltar para a natureza como sendo fertilizante. E fertilizante poder gerar outras plantas ou que vão gerar outros carvões e entrar assim naquele ciclo sustentável onde nós estamos produzindo carvão ativo, despoluindo água, gerando fertilizante para as plantas. Então, é uma ideia muito interessante a utilização de biomassas para descontaminação de água, especialmente no caso de contaminantes como nitrogênio e fosfato, onde nós podemos retornar facilmente, sem riscos para a natureza. Aqui tem um exemplo, tem 2 exemplos, na verdade, não vou detalhar essa figura, não se preocupem, é uma coisa um pouco mais complexa, só para mostrar que são 2 mecanismos de absorção utilizados no carvão ativo, carvão ativado. Então, nós podemos utilizar ele no lado esquerdo, aí, a letra A, para remoção para a absorção de metais pesados, onde a maior regra aí é a troca de íons, né? Funciona mais pela troca de íons, ou podemos utilizar a absorção por poluentes, absorção de poluentes orgânicos, onde nós temos basicamente algumas ligações, as ligações de hidrogênio, né? Que podem remover, que podem fazer essa ligação de Van der Waals, essa ligação de hidrogênio com os poluentes orgânicos, retirando esses poluentes orgânicos. Aí pensando, Guilherme, você está falando que isso funciona, que isso está acontecendo, mas o que tanto que tem acontecido? Eu coloquei essa tabela aqui, também não vou estar dando detalhes dessa tabela, depois eu não sei se alguém quiser mais dados, nós podemos liberar a apresentação e poder buscar as referências da apresentação. Essa tabela é uma tabela de alguns dados obtidos por meio da descontaminação de água, despoluição de água, diferentes tipos de carvões ativos. Então, aí eu deixei em destaque, nesse quadradinho vermelho aí, um carvão ativado que foi produzido a partir de beterraba. Como é interessante, os talos da beterraba produzindo um carvão ativo. E esses talos, eles têm uma alta absorção, eles chegaram a uma absorção de 123 miligramas de contaminante por grama. Isso pode parecer pouco, se falando de miligramas, mas não é. Porque os contaminantes são moléculas muito leves, né? São moléculas que são pequenas, e quando você fala que em 1 grama desse carvão você consegue absorver mais de 100 miligramas do contaminante, isso é uma coisa muito boa. Tanto podemos ver aí alguns outros exemplos, que é por volta de 11, 13, né? Só destaquei aqui a beterraba para mostrar que o carvão ativo ele tem uma alta capacidade de absorção de poluentes. Nesse caso, o cromo 6. O cromo 6 é um dos principais contaminantes de água, quando se fala em metal pesado. Ele tem propriedades mutagênicas, propriedades carcinogênicas, e vem causando muitos problemas em determinadas regiões. Bom, saindo um pouco do carvão ativado, falando das fibras in natura, também vem sendo aplicadas, né? Tem um exemplo, esse paper aí é sobre a aplicação de fibras in natura para cobre, cádmio e chumbo, né? As fibras in natura têm vantagens de se trabalhar, porque é um baixo ou quase nenhum custo, às vezes, né? Você só vai pegar aquela fibra in natura e preparar soluções, fazer aquela mistura para poder acontecer a absorção. Às vezes temos que micronizar essas fibras, transformar em tamanhos menores, facilitar um pouco esse processo, mas é de um baixíssimo custo, ou às vezes nenhum custo de aplicação. E muito fácil aplicação, porque essas fibras você só precisa colocá-las no meio mesmo contaminado, e depois removê-las por meio de filtração, ou decantação, ou floculação. Porém, uma das desvantagens dessas fibras in natura é que a eficiência dela é muito baixa
quando compará-las a algumas outras fibras que nós podemos trabalhar, podemos modificar quimicamente. Então, esse ainda é um ponto que é um pouco questionado quanto às fibras in natura. Então, quando for pensar em aplicação de biomassa para descontaminação de água, a primeira coisa que você tem que pensar é no custo-benefício de trabalhar em fibras in natura. O que você precisa remover, a quantidade que você precisa remover, é suficiente a aplicação de fibra in natura? Ou você vai precisar fazer um tratamento químico para você poder desenvolver, reter mais poluentes? Esse tratamento químico é barato suficientemente para isso? Ele gera outros resíduos ou não? Então, são ideias que tem que se manter em mente quando se pensa em trabalhar com biomassa para aplicação de purificação de água. Além do carvão ativado e das fibras in natura, nós temos as celuloses modificadas, né? O que consiste a celulose modificada? Consiste em realmente nós modificarmos a estrutura química daquela celulose para que ela possa remover, capturar, absorver diferentes tipos de contaminantes. Então, ela pode ser levemente modificada. Uma fibra, o que é uma fibra levemente modificada? É uma fibra onde você vai manter a fibra bruta, você apenas faz um tratamento superficial daquela fibra para que ela abra mais sítios, mais poros para a remoção desses contaminantes. Então, é um tratamento muito mais simples, tratamento muito mais rápido, que pode ser feito com produtos químicos que tem em qualquer laboratório de biologia, de química, de engenharia, que é hidroxódio, o ácido sulfúrico, ou pode ser feita uma modificação, as altas modificações de estrutura, né, as modificações mais complexas da celulose. Como que eu vou saber como trabalhar com a celulose, se eu faço uma modificação mais simples, se eu faço uma modificação mais complicada, mais elaborada, mais complexa? Isso tudo vai depender, primeiro, da tua biomassa, da composição dela. Toda biomassa, toda planta ela é composta, todas as plantas são compostas, basicamente, celulose, lignina e hemicelulose, certo? Então, algumas plantas têm uma propriedade, têm uma composição maior de celulose, outras têm uma composição maior de lignina, outras têm uma composição maior de hemicelulose. Então, esse tratamento vai depender muito de qual é a tua biomassa. Por exemplo, a cana-de-açúcar tem uma quantidade menor de lignina do que tem o bambu. Então, ela é uma fibra mais mole, mais fácil de lidar. Com ela, eu consigo aplicar leves modificações químicas. Já com a fibra de bambu é um pouco mais complicada. Logicamente que você também pode aplicar modificações leves, mas vai ter diferença no resto do teu processo. E outra diferença do que nós vamos aplicar é quanto ao contaminante que você quer remover dessa superfície, dessa água, solução. Qual é teu contaminante? O que vamos fazer? O que eu coloquei, um exemplo, também não estou detalhando muita química aí, muita química orgânica, só para mostrar a diversidade de tratamentos, de modificações químicas que nós podemos fazer na superfície da celulose. Então, dependendo do nosso contaminante, nós temos uma rama aí muito grande de tratamentos que podem ser feitos para poder remover os contaminantes. Pensando um pouco mais específico assim, aqui no que eu faço no meu projeto, no meu trabalho, partindo da celulose pura, é o caso dessa molécula aqui, partindo da celulose, eu venho trabalhando com bagaço de cana-de-açúcar para promover essa modificação química aqui que tem nessa estrutura. Então, o que eu faço? Eu insiro grupos positivos na minha estrutura de celulose, por meio desses grupos de um agente catiônico, e esses grupos positivos, eles vão ter a capacidade de remover um monte de contaminantes negativos que eu tenho na minha água. Eu tenho no meu analito, né, que eu tenho no meu rio, na minha fonte de contaminação. Então, eu venho trabalhando muito com dicromatos. O dicromatos tem uma carguinha negativa lá no nosso oxigênio, ele vai se prender quimicamente com essas ligações positivas que nós inserimos aqui no meio da nossa celulose. Alguns corantes são aniônicos, né, é o caso do verde, agente verde 25, que é um corante muito utilizado na indústria de tecidos.
e poluentes aniônicos em geral, algumas moléculas orgânicas que são fáceis de remover depois de você fazer um tratamento e deixar essa molécula de modo negativo para ser atraído por uma molécula positiva. Então, é aquilo basicamente que nós aprendemos na escola lá no início, né? Carga positiva atrai carga negativa. Nós inserimos uma carga negativa, positiva na nossa celulose para ela poder agregar nas cargas negativas. E o outro trabalho que eu estou começando também a desenvolver, que ainda estamos em fase laboratorial, criando cargas negativas nesse material. Então, utilizando de algumas madeiras, madeiras softwood, como é que chama, madeiras macias, nós podemos criar algumas moléculas negativas nessa celulose, aí com esse grupinho do O negativo, onde eu posso aderir a alguns contaminantes positivos, que é o caso dos metais pesados em geral, quando eu penso no íon metálico, quando eu penso no metal com carga positiva, corantes catiônicos e alguns poluentes orgânicos catiônicos, também têm sido removidos. Isso é o que nós estamos fazendo agora no nosso laboratório, é o que estamos pesquisando, mas, como eu disse, é grande a variedade de modificações que pode se fazer nessa estrutura da celulose a fim de favorecer a remoção de um dado contaminante. Primeiro, você precisa saber qual que é a tua fonte de celulose, o que é composta aquela tua fonte, o que é aquela biomassa, e depois saber o que você quer remover da tua água. Qual é o contaminante presente em maior parte maior porcentagem na tua água, no teu efluente, no teu rio. Como podemos fazer isso? Só para fechar, dando uma ideia geral aqui sobre a aplicabilidade desses materiais, a aplicabilidade disso vem sendo muito desenvolvida no laboratório. A maioria dessas celuloses, nanoceluloses e carvões vêm sendo aplicados em fase laboratorial, né? Muitos estudos têm sido feitos. Já têm sido aplicados em meio comercial algumas membranas onde é possível depositar, no caso dessa celulose modificada, que é uma nanocelulose, nós podemos depositar essa nanocelulose na superfície de algumas membranas mesmo, e essas membranas fazer o processo simples de filtração, um processo que já é bem conhecido por todo mundo, filtrando a água contaminada por meio de uma membrana. O outro método que é muito utilizado é por meio de filtro simples, por meio de filtro de coluna, onde nós temos uma coluna e nós depositamos nessa coluna parte desse material absorvente, e essa água vai passar por meio dessa coluna e todo o resíduo, os contaminantes ficarão no meio dessa coluna e sairá a água limpa dela. Então, esses são os processos que vêm sendo aplicados na indústria, porém, essa área de nanocelulose, de celuloses mais modificadas, um pouco mais complexa, um pouco mais a fundo, ainda estamos em fases laboratoriais, vamos dizer assim. Acho que é isso. Procurei não estender muito, não falar muito tecnicamente, não falar sobre as modificações em si, porque eu acho que é muito pesado para a gente conversar aqui. Mas está aí, meu e-mail, quem quiser conversar um pouco sobre modificações de celulose, sobre a aplicação de biomassa em geral, nós podemos conversar e discutir alguns métodos e pensar em algo. Eu coloquei só essa frase aí, como estava posto lá no Dia Mundial da Água, né? A resposta está na natureza. Acho que a gente tem que pensar, tem que olhar mais no que nós já temos, olhar mais na questão da sustentabilidade e aplicar isso de volta para a nossa natureza. Então, fazer da natureza para a natureza. É isso. Guilherme, muito, muito, muito agradecida. Foi ótimo. Acredito que tenha esclarecido alguns pontos. A gente tem várias perguntas aqui para você. Na verdade, o Rafael está comentando que é um desafio, que ainda mais se tratando de água potável e limitações de custos de tratamento e distribuição. E ele fez um comentário que eu acho que vale a pena a gente fazer aqui. Rafael, depois você conta para a gente de onde você é, se você puder, seria ótimo. Então, ele está dizendo que, tendo em vista a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o seu trabalho é uma oportunidade para agregar no quesito de resíduos orgânicos.
motivar cooperativas na recolha e pré-tratamento desses materiais para posterior carbonização em local adequado. Para isso, até mesmo algumas etapas, né, precisam estar bem organizadas para evitar poluição, tanto no armazenamento, quanto no transporte e transformação na questão do carvão, né? Está dizendo que um estudo gravimétrico é um ponto de partida. Depois você conta para a gente o que é estudo gravimétrico, se for possível. E aí ele está falando que o portal Resíduos Sólidos, do Gleison Machado, se você puder passar o link também, Rafael, seria legal. Fornece informações, mas tem foco mais em resíduo sólido. Em termos jurídicos, logísticos e termodinâmicos, existe algum levantamento específico de como a atividade no todo pode ser eficaz? Não existe nenhum estudo mais a fundo nesse sentido, mas nós temos diversos trabalhos separadamente, né, diversos papers que mostram essa questão termodinâmica desse material. Ou seja, isso ele está falando um pouco mais de carvão ativado, né, falando da queima do carvão ativado. Então, tem vários trabalhos que você pode encontrar na literatura, que são bem interessantes, que falam dessa questão termodinâmica e do compensatório, de você queimar esse carvão, você gerar toda aquela energia para a própria indústria, né? E para onde que vai aquela cinza depois? Porque aquela cinza tem, alguns casos que a cinza tem alguns metais nela, então nós temos que saber para onde vai descartar essas cinzas, se tem aterros apropriados para aquilo, se ela pode ser tratada para descontaminação de água, como no caso, se ela pode ser tratada como fertilizante ou não. Então, essa questão de políticas públicas é um pouco mais complicada, né? Eu não compreendo muito dessa questão, né? Eu busco pensar um pouco mais na ciência por trás da biomassa em si, mas é uma questão importantíssima que tem que ser avaliada cada vez mais e precisamos de que os gestores olhem um pouco mais para isso e falem um pouco mais sobre isso, né? A gente tem algumas perguntas aqui também. O Rafael, o Robson, né? Robson Soares está aqui falando que foi muito legal, todos os tipos de celulose, explicando as fibras, né? As características, está parabenizando você por tudo. E assim, eu tenho uma pergunta no Facebook. Da Luciana Marques de Carvalho, ela está dizendo que é muito interessante e falando que você mencionou que é um processo de queima, pirólise, mas se isso é suficiente para descontaminação biológica completa. Sobre a descontaminação biológica, eu acredito que sim, porque a queima de pirólise, bom, em alguns exemplos, eu mostrei aquele exemplo da beterraba. Os talos de beterraba são queimados a 300 graus Celsius. Então, a 300 graus Celsius já é uma temperatura que considerada, já pode considerar uma descontaminação na área biológica. Pelo que eu tenho trabalhado com algumas questões de termogravimetria, análise termogravimétrica, alguns compostos orgânicos, compostos biológicos que podem atrapalhar nesse processo, são queimados até no máximo 500 graus. Então, em 500 graus Celsius, você já tem basicamente material orgânico todo eliminado daquele nosso carvão e teria, assim, retirado toda essa contaminação biológica. Bom, eu vou apresentar o Henrique, reapresentar. Que bom te rever, Henrique. Obrigado. Na verdade, o Henrique já esteve aqui com a gente, a audiência. Acho que a audiência ilustre é essa que fala com a gente de vez em quando, aceita falar com a gente aqui. Então, Henrique, se apresenta e está à disposição todas as suas perguntas. Fique à vontade. Seja bem-vindo novamente. Sim, já me apresentou até, o meu nome é Henrique, e eu sou um membro até bem novo aqui na Rede Precisa 2, e tem uma pergunta para você, Guilherme. Uma coisa que eu ainda não entendi, como é que a biomassa vai degradar todo o resíduo, sendo que, tipo, tu disse que a esponja e o carvão, no caso, um retém e o outro, no caso, deposita toda a poluição por cima, no caso. O carvão, ele deixa tipo,
No caso, ele deixa toda a sujeira na superfície dele e a esponja filtra, no caso. E como é que a biomassa vai fazer isso? Na verdade, não acontece uma degradação dos contaminantes. O contaminante ele não é degradado. O contaminante ele é depositado, ele é absorvido ou absorvido, né? Ele fica ali presente na tua biomassa. Então, a tua biomassa, no exemplo dos metais, nós fazemos o que chamamos de troca de íons. Então, a gente trata essa biomassa para ela ter algumas cargas, para ela ter alguns sódios livres, que sódio não é perigoso, sódio não é contaminante, e fica com alguns sódios livres e determinado contaminante entra no lugar daquele sódio naquela molécula. Então, ele cria uma ligação química ali entre a molécula e esse metal pesado, por exemplo, e ele fica preso ali na superfície desse material. Ele não é degradado, ele só fica preso na tua biomassa. Daí a questão é você remover essa biomassa do teu meio. Isso vai depender muito. Você está trabalhando com membranas, que é o que vem sendo aplicado, que é o método mais simples, então basta você trocar aquela membrana, certo? É uma membrana simples. Você está trabalhando em coluna, estilo filtro caseiro de casa, você só vai trocar a tua parte de biomassa, que são teus contaminantes. Mas se você está trabalhando com rios, lagos, mares, daí é um pouco mais complexo. Se você vai ter a tua biomassa, vai ter o teu pó de serra, por exemplo, solto na água, você vai ter que dar um jeito de filtrar aquilo, você vai ter que remover aquilo, seja por peneiras, por redes, ou flocular, né, e decantar aquele material, e fazer ele ir para o fundo do rio e depois retirar por meio de algum tipo de dragagem. Mas o contaminante ele não chega a se decompor na biomassa, ele só se prende à biomassa. Então, você entendeu, Henrique? Entendi. E também, através dessa explicação, surgiu uma outra dúvida. Depois desse processo todo, a biomassa ela deve ser descartada ou tem alguma forma de reutilizar a biomassa? Não sei agora. Não, a maioria dos trabalhos que a gente tem buscado muito é a reciclabilidade dessa biomassa. Então, a ideia é, já que você conseguiu capturar, por exemplo, o metal pesado do seu rio naquela biomassa, como que a gente faz para retirar aquele metal de novo da biomassa e purificar aquela biomassa? Então, nós fazemos não um tratamento, fazemos como se fosse uma lavagem naquela biomassa e retiramos o contaminante daquela biomassa. Aí você fala para mim, tá bom, você está lavando e vai jogar novamente, então não está adiantando nada. Não é isso que acontece. Então, nós lavamos essa biomassa vai voltar para o processo, para purificar outras águas, e o que foi lavado daquela biomassa, ele é utilizado em alguns tratamentos químicos para purificação daqueles metais, para purificação daqueles compostos. Então, por exemplo, o cromo, quando nós utilizamos a biomassa para remover o cromo. Depois desse processo de lavagem, nós retiramos óxido de cromo daquela biomassa. Então, a gente tira um composto à base de cromo naquela biomassa. Por meio de um outro tratamento químico, a gente consegue transformar ele num sal de cromo, que é o sulfato de cromo. Esse sulfato de cromo ele é utilizado na indústria de couro, por exemplo. Então, nós somos muito por túnel. Então, você joga... Daí vamos entrar naquela ideia da sustentabilidade, da economia circular. Você joga a biomassa no rio, do portume, aquela biomassa vai remover todo o metal, todos os contaminantes, você vai lavar aquela biomassa, vai recuperar, a biomassa vai voltar para o processo e o cromo vai voltar no processo do couro. Entendeu? É possível você purificar novamente esse contaminante e jogar ele em outro processo. Ficou claro? Ficou claro. Então explica para mim, Henrique. O quê? Essa parte aí. Quer dizer que você tem a biomassa, aí depois você tem o contaminante. Ele é adsorvido, correto? Uhum. E depois, então, ele é, no caso, num termo não tão científico, ele é basicamente lavado. No caso, tu limpa, purifica a biomassa e daí tu pode reutilizar ela. Mas é claro, a biomassa tem um prazo de validade como todo material, né? Então, sim, ela pode ser utilizada tantas vezes, mas uma hora ela tem que ser descartada. Sim. E em relação à economia, ficou, agora eu entendi.
Entendi que depende do contaminante, depende da biomassa, quer dizer, eu tenho alguns fatores aí para trabalhar quando eu criar uma estratégia de purificação de água. Acho que o volume de água a ser descontaminado e o volume do contaminante também é estudado, né? Eu acho que aí, acho que nesse ponto, você falou de economia circular, Guilherme. Henrique, você sabe o que é economia circular? Não. Você sabe, Guilherme? Você consegue falar para ele um pouquinho sobre... Porque tem uma pergunta aqui, ó, do Eduardo. Ele está perguntando se você conhece ou se existe alguma empresa ou indústria que já utilize essas técnicas de despoluição, purificação ligadas à economia circular. Não sei se necessariamente... É porque, assim... Quer falar, Guilherme, por favor? Se nessa questão das empresas, se existe, eu desconheço. Eu conheço algumas universidades, especialmente lá fora, que vem trabalhando em conjunto com algumas indústrias, mas eu não conheço nenhuma empresa que trate desse modo. Sobre a economia circular, acredito que a economia circular é tudo que você tenta reaproveitar ao máximo de processos algum material, ao máximo de pontos, pensando na sustentabilidade e pensando no baixo custo que você vai utilizar aquele material. Então, nós tentamos agregar o máximo de valor em todo o resíduo gerado ao longo dessa cadeia, para que esse material consiga retornar e não ser simplesmente descartado no primeiro processo. Não sei se... porque, na verdade, a economia circular tem muitas bases, né? Aí o pessoal do Núcleo de Economia Circular, beijo para vocês, Beatriz Luz e todo o pessoal aí que, se eu for citar nomes. Então, na real, assim, a economia circular são novas formas de produzir, de pensar, de agir, de consumir, né? Então, desde o design do produto ou do processo, quando você está desenhando isso, você está pensando na forma em causar menor impacto, né, dentro desse processo e utilizar todos esses materiais assim, ao máximo, aumentar o ciclo de vida de todo esse material. Obviamente, a parte de descontaminação, purificação de água é uma aplicação da economia circular no ponto de tratamento de resíduos, né? Aí o Rafael de Paula está falando aqui que na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Então, Lavoisier, está citando Lavoisier. E ele está passando um link aqui do YouTube falando sobre gravimetria. Então, ele está explicando que gravimetria é o levantamento de constituintes de resíduo, os pesos desses constituintes, né? E eu vou passar para vocês o link que ele passou sobre gravimetria, falando sobre o Gleison, que pode ser alguém que pode contribuir muito para o seu trabalho, Guilherme. Legal, obrigado, Rafael. Em relação à economia circular, a gente sempre tem alguns webinários aqui da rede falando sobre economia circular, né? Tem o Núcleo de Economia Circular, que é um parceiro aqui da rede. E eu acho que é legal, Henrique, não sei, você já passou por essa parte de química no colégio? Essa parte da celulose, a lignina, todos esses compostos, essas alterações, você já passou por isso? Por enquanto, não. A gente está vendo em química agora, se não me engano, a gente está vendo os reagentes químicos e essas coisas, para ser mais exato. Entendi. Mas aí você está vendo essas características, porque na hora da absorção, parece que o Guilherme faz, né, Guilherme? Você ioniza essa biomassa, Guilherme? Isso. Tem diferentes métodos, né? Tem diferentes tipos de modificação dessa biomassa. Mas, basicamente, seria isso. Ou você usa a fibra in natura, que é uma fibra sem tratamento, que é um pouco menor a eficiência dela, mas ela funciona, tem funcionado bem. Ou você faz essa modificação química. E essa modificação química, basicamente, é isso. Nós criamos carga, a gente ioniza ela, faz ela tender mais ou para o positivo ou para o negativo, para ela poder capturar a outra parte. Então, aquela historinha. Mais atrai o menos atrai o mais. Então, cátion-ânion, essa é a ideia básica, ionizar a superfície, criar algumas cargas ali para facilitar essa remoção.
Eu passei um link também aqui da Exchange for Change, que fala um pouco da economia circular, e também vou passar um outro link da Ellen MacArthur Foundation, que também é outro caminho para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre economia circular. Que aí, Henrique, Enildo, Daiane, Raquel, todos que estão aqui, o pessoal do Facebook, vocês podem dar uma olhadinha sobre como essa questão da purificação de água, a importância da descontaminação das águas e todo esse processo que algumas indústrias já têm, sim, pensado nisso, assim, algumas, ou nesse processo, ou usando biotecnologia, né, Guilherme? Eu acho que muitas indústrias acabaram indo por essa vertente da biotecnologia, não? Sim, sim. Eu vejo algumas aplicações biotecnológicas que acabam sendo mais comuns que essa aplicação de biomassa de resíduos. O Rafael está perguntando como essas cinzas são tratadas, tipo, os óxidos de metais pesados são removidos em processos especiais ou misturados em blends com as cinzas mais puras? Geralmente elas são separadas por meio de químicos, né? Então, opa, você pode voltar, desculpa, falhou um pouco, Guilherme. Falhou? Falhou um pouquinho. Pode voltar? Está me ouvindo agora? Agora sim. Então, a maioria dessas cinzas são tratadas por alguns processos químicos, né? Que a gente consegue retirar alguns metais, principalmente dela, né? Depois que nós queimamos, fica basicamente material inorgânico, dependendo da temperatura que nós vamos. Então, moléculas de silício, muito ferro, isso são por meio de tratamentos químicos possíveis remover esse material. E a Raquel Rezende está perguntando qual a fase do seu trabalho agora? Se você ainda está modificando a biomassa ou se você já conseguiu fazer teste de descontaminação. Se você já fez algum teste de contaminação, se a biomassa de cana-de-açúcar é mais apropriada para aplicação em coluna ou em membrana. A minha fase agora, antes de entrar na biomassa, eu trabalhei com... Seu cachorro está bravo? Só um minutinho. Seu cachorro está bravo? Não é o meu, não. Desculpa, deve ser o meu. É seu? Deve ser o meu, desculpa, eu vou desligar o áudio. Não tem problema. O cachorro bravo era do Henrique. Então, não tem problema não, Henrique. Diga lá, Guilherme. Então, eu iniciei os estudos com fibras poliméricas, né, utilizando um pouco do plástico para a remoção desses contaminantes, né? Algumas nanofibras plásticas, vamos dizer assim, do PVDF. Eu realizei todos os testes com essas nanofibras de PVDF, tive resultados bem interessantes para metais, principalmente para o cromo. Apliquei ela em situações como se fosse coluna e situações estáticas, funcionou bem. Entrei na biomassa, agora na biomassa eu estou numa fase, eu já fiz preparação, eu mostrei para vocês no final 2 diferentes materiais que eu estou começando, que eu estou trabalhando. Um é carga positiva, que eu faço o tratamento para gerar cargas positivas para remover contaminantes negativos, e o outro é o negativo. O de cargas positivas eu já fiz toda a modificação, já fiz todo esse processo de modificação, já tabelei parâmetros, né, que infelizmente as modificações não ocorrem iguais para qualquer biomassa, como eu disse, depende da tua biomassa, depende da quantidade de celulose, de lignina, de hemicelulose, de onde ela está vindo, quais metais que estão presentes nela. Então, nós temos que fazer toda uma variação de parâmetros de tratamento em torno disso. Nessa fase que eu estou agora, com esse material positivo, eu já fiz alguns testes de absorção para cromo e vem sendo feito alguns testes em conjunto com o pessoal da Stony Brook, lá nos Estados Unidos. A gente está fazendo alguns testes de floculação de lodo. Então, o lodo industrial, nós estamos floculando, tem tido bons resultados, até um pouco melhores do que com metal, do que só o metal. Então, nós estamos conseguindo flocular alguns lodos e depois remover isso. Em coluna, eu vou iniciar os testes, espero que logo, mas eu ainda vou iniciar esses testes em coluna, então, por enquanto, eu só tenho dados obtidos só por absorção estática, só jogando material no meu meio
depois filtrando ele para me ver como está. Tem um comentário aqui da Beatriz Luz. Tá na Holanda, mas está ligada. Beijo, Bia. Legal. Ela está dizendo que é isso mesmo, Guilherme, que a natureza tem muito para nos ensinar, que nada se perde, tudo se transforma, como dizia Lavoisier. A base da economia circular, onde os materiais permanecem em um ciclo fechado, sem desperdícios, com o objetivo de manter o valor dos materiais e produtos por mais tempo, assim como você tinha dito, né? Então, assim, eu estava comentando mais cedo, né, da importância, e aí o Henrique aqui e pessoas que estão na educação básica, tão importante essa participação, porque eu estava contando, Henrique, que quando eu era mais nova, química era muito difícil para mim. Porque era difícil ver só aquelas moléculas. Quando eu comecei a entender de onde vinha tudo isso, então saber que da banana, saber que da cana, saber que a celulose pode fazer tanta coisa legal, né? Ser algumas modificações químicas e essas transformações podem causar todo esse impacto positivo, acho, né, Guilherme? Que é muito custo-benefício, é muito bacana, né? Muito, muito. Porque nós estamos Sim. pensando em reaproveitar esses resíduos, né? Então... Não, pode falar primeiro, Júlia. Não, Tá. você está em casa. Visitas ilustres primeiro. Todos vocês são visitas ilustres, cada um das pessoas que vêm aqui conversar com a gente. Então, por favor, a palavra é sua. Ok. Você, Guilherme, quando pretende apresentar esse projeto para aplicar isso em qualquer lugar que seja no município, iniciar um projeto nem que seja agora, um projeto de aplicar isso em um local onde tem a necessidade disso. Você já pensou nesse modo, assim? Sim, esse é um dos focos do trabalho. Eu passei um ano recentemente num grupo muito interessante nos Estados Unidos. É o grupo de um professor que é focado nisso. O professor Benjamin Shaw tem alguns vídeos dele no YouTube, posso até passar um link daqui a pouco. Ele foca nessa questão. Então, ele tem muitas parcerias na África com alguns professores, onde o grupo já vem aplicando muito isso na prática lá. Então, para a descontaminação de águas lá, que tem tido muito problema, na dessalinização de águas, está sendo aplicada a biomassa, né? Uma questão que eu acabei não abordando, porque ainda é meio nova e é um pouco mais complexa, então, estão tentando retirar o máximo de sal dessas águas do mar para tornar ela potável. Então, creio que logo vai ter bons resultados isso. E ele já tem aplicado muito isso na prática e minha cabeça seguir esse rumo. Aqui na região nós temos alguns problemas que eu acho que onde poderiam ser aplicados isso, mas isso não depende só de nós, né, da universidade, depende de algumas políticas, né, políticas públicas, como foi falado aí, as políticas de tratamento de resíduos, então englobam uma coisa um pouco maior, mas a ideia do pesquisador em si é pesquisar para a população. Então, nós temos que aplicar, sim, temos que pensar na prática. Mas, Guilherme, quando você estava contando que essa linha de pesquisa é nova no seu laboratório, correto? Isso. Apesar de ser uma linha de purificação de água com biomassa, como a gente viu, tem exemplos de muitos anos atrás, são diferenças em otimização, né? Sim. Então, assim, qual é o diferencial do seu trabalho em relação tanto ao material que você escolheu, né? Que você escolheu a cana-de-açúcar como base, quanto ao contaminante que você está preparando o material para um contaminante que é o cromo. Os metais em gerais, por enquanto eu estou um pouco focado no cromo. No cromo. Então, por que dessas opções? Imagino que vocês têm, que você tenha um motivo específico para ter escolhido tanto essa biomassa quanto atuar com esse contaminante.
A ideia geral, eu acho que uma das vantagens de você trabalhar com biomassa e descontaminação da água é que você pode trabalhar de diversas formas, com diversos materiais. E isso faz que você possa pensar regionalmente, não regionalmente focado só numa região, mas que você possa pensar o que tua região tem, o que está acontecendo com a tua região que você possa fazer. No meu caso, eu sou do interior de São Paulo, estado de São Paulo, onde nós temos muitas usinas sucroalcooleiras, então o bagaço de cana ainda é uma questão a ser resolvida por aqui, apesar de serem queimados para geração de energia das indústrias, né? Mas ainda tem algum problema com a questão do bagaço de cana-de-açúcar. Outro problema, na minha região tem muito curtume. No curtume é utilizado muitos sais metálicos. Então, esse foi um dos meus focos. Provavelmente deve ter alguns resíduos metálicos liberados nos rios, nos efluentes dessa indústria. Então, busquei focar, a princípio, no cromo, para a partir dele pular para os outros metais, para os outros contaminantes, né? Já estou englobando mercúrio e cádmio agora, mas comecei pensando regionalmente. O que minha região precisava? Como que eu ia trabalhar para favorecer a minha região? O que eu tinha na minha região para me ajudar e o que estava ruim nela? Então, essa foi a ideia de por que utilizar bagaço de cana e por que pensar primeiro nos metais pesados. Quanto à diferença de trabalhos, né, como nós podemos ver, tem vários trabalhos publicados, vários diferentes materiais, diferentes modificações. O que eu proponho é uma nova modificação com o bagaço de cana-de-açúcar para essa aplicação. Então, eu tenho feito algumas modificações químicas, como foram as duas últimas que eu mostrei aí, que a ideia é otimizar esse processo, o bagaço de cana-de-açúcar ir para madeira, que pode ser, também estou começando a trabalhar, também é uma questão a ser trabalhada, e fazer essa modificação diferenciada para que nós possamos remover esses metais aí, desses rios contaminados. O Rafael colocou vários. Eu vou saber pouco, né? Sabe que eu e Química a gente está longe, viu, Henrique? Eu e Química a gente está um pouco longe. Vamos ver se o Henrique sabe. Ó. P2O5, K2O, NPK, KCl, K2O, já falei. Então, conta aí, Guilherme. Ele está dizendo o que é P2O5? Esses são alguns sais que a gente pode encontrar, alguns sais não, desculpa, são alguns óxidos que a gente pode encontrar na cinza. Óxido de potássio. Arrasou, Henrique. O Henrique já está craque química. Ele falou que não sabe química, olha aí, me dando não. Então, K2O é óxido de potássio. Boa. P2O5 também. Não. Óxido de fosfato. De fosfato. Perfeito. E NPK, Henrique, se acertar essa, são 2 certificados para tu. Um de amor eterno. NPK? NPK. E aí? Níquel, fósforo e potássio, né? É? Não é? Quase. Bora lá, Guilherme. Estamos aprendendo Vamos aqui. lá. Henrique continua. E com o Rafael. Eu acho que esse NPK, ele é muito conhecido do pessoal que trabalha com agricultura. NPK é o composto de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, são adubos essenciais. Na agricultura tem 828, são algumas nomenclaturas que são utilizadas na agricultura, não sei se é... Então, ele está dizendo que as cinzas contêm P2O5 e K2O presentes no NPK. O Brasil importa da Rússia e Canadá KCl, e esse tem um custo relativamente alto. As plantas absorvem o potássio do KCl na forma de K2O, otimizando o aproveitamento do K2O a longo prazo, o preço dos alimentos talvez possa cair. Sim, isso é a logística reversa, né, em torno da cinza, pode ser utilizada dessa forma. Tem alguns estudos da utilização de alguns materiais dessas cinzas. Inclusive, tem um colega muito querido da Colômbia, que ele trabalhou com cinzas, com a cinza do bagaço de cana-de-açúcar,
retirando alguns metais como a sílica para melhorar propriedades mecânicas de alguns outros materiais. Então, são sais ou óxidos que podem ser reaproveitados de diversas formas, né? Mas isso não se aplicaria nessa questão de purificação de água, né? Você teria que fazer um tratamento separadamente com esse material e tentar fazer essa logística reversa e pegar esses sais ou esses óxidos de volta e voltar para o processo, né? Ele está falando de exemplos de tratamento de água, né, na alimentação, que são os kibbutz, em Israel. Kibbutz, tá certo? Acho que é assim que fala, né? Estão produzindo alimentos no deserto e exportando para a Europa, né? Assim, eu acho incrível, principalmente na questão da dessalinização, né? Que eu acho que isso é um problema bastante importante. Também não é o teu caso, né, Guilherme, que está com metais pesados, mas tem pessoas que estão usando várias, né, estratégias para dessalinizar a água e aproveitar maiores regiões que antes a gente não podia plantar, né, usando para isso, né? Tem pessoal legal criando algumas membranas de osmose, utilizando a biomassa para essa aplicação. E o José Carlos Campos está perguntando se a gente já ouviu falar sobre adubo orgânico marinho. Eu não. Não, confesso que não. Sobre as algas, algo assim? Eu não sei, vamos ver. Ele está lá no Facebook. Se ele quiser contar um pouquinho mais para a gente compartilha aqui. Agora, não é mais legal aprender química assim, Henrique? Eu acho que sim. Na prática é melhor do que na teoria. Mas, enfim, agora comentando sobre um pouquinho desse negócio aí de Israel. Uma coisa que o Brasil, no caso, o próximo governo seja, que todos nós queremos, é que o mesmo método que eles usam em Israel para irrigar aquele clima árido e seco, eles pretendem usar aqui no Cerrado brasileiro também, para transformar todo aquele quase deserto em um polo econômico. Sim. Da mesma forma. E provavelmente não vai, claro, não vai ser com a dessalinização, mas pode ser um método que o Guilherme está desenvolvendo. Israel é uma potência tecnológica, quando se fala nessas questões. Sim, e o Brasil também tem muito a agregar nessa área também. Ele é forte na tecnologia agrônoma, no caso da agricultura. Mas você está onde? Fala aí para mim, Henrique, você está onde? Eu sou do estado de Santa Catarina e eu estou no município de Pomerode. E aí tem bastante agricultura? Sim, principalmente familiar. Aqui no município que é um resíduo, não tem presença assim, não tem forte presença de agricultura industrial, mas é agricultura familiar, agricultura mais simples, assim, de gente simples, trabalhadora. Mas, na real, então, aí não tem muitas indústrias também que, teoricamente, estão poluindo a água com metal pesado. Na verdade, não. No caso, aqui em Palmeiras a gente tem metalurgias, temos têxteis, e, no caso, eu fiz uma visita técnica em uma dessas indústrias e, no caso, aqui em Palmeiras tem uma indústria de bombas que faz tratamento dos seus resíduos. O nome dessa empresa é a Net Bombas. Dentro dela, ela tem uma pequena estação de tratamento de afluentes. Ela trata o próprio esgoto e utiliza lá. Mas, é claro, no caso, na descarga do banheiro, e não para o uso de consumo, no caso. Sim. Porque quando a água de afluente é tratada, ela não pode ser usada para consumo, né? Até onde eu sei. E provavelmente os sais que ele acaba reciclando parte dos sais removidos nesse tratamento, eles retornam para o processo. Assim como eu comentei a história do que pode voltar a tratar um novo material por meio da reciclagem. É interessante essas estações de tratamento. Mas, assim, estou fazendo um outro comentário aqui no Facebook, né? O Fábio Júnior Targino. Como está o cachorro bravo? Peraí. Mutei o cachorro bravo. O Fábio está falando que que, na verdade, ele participou de um mini curso para aproveitamento de resíduos da indústria do pescado.
uma maravilha, tamanho potencial. Além dos resíduos da agricultura, resíduos da indústria de produtos de origem animal merecem o olhar dos pesquisadores. Além do potencial poluente, são materiais que podem ser usados na indústria farmacêutica, de alimentos, de nutrição animal e humana. Podemos extrair desde hidrolisados proteicos, minerais, carotenoides, quitina e quitosana. Tá vendo, né? Agora eu quero ver Raquel, Henrique, Leslie, todo mundo aí falando, ó. Mas que legal, parabéns. Hidrolisado proteico, carotenoide, quitina, quitosana. Adorei, Fábio. Obrigada. Legal, Fábio. Eu vou até procurar saber um pouco mais sobre essa indústria de pescado também, esse reaproveitamento, a purificação de água. Aqui na nossa região, nós temos muitos curtumes, também geram muitos resíduos. Assim. E, realmente, o uso do resíduo da indústria alimentícia, da indústria animal, né, tem que ser olhado assim, com carinho. Isso não tem dúvida. Acho que todo resíduo que nós pudermos voltar para o processo e utilizá-lo novamente para alguma boa causa, como a purificação de água, é um ponto a ser abordado, a ser olhado. Olha, a Paloma, oi Paloma, obrigada, viu? Tá fazendo uma pergunta aqui, aí vocês vão ter que explicar. Henrique vai saber, essa eu acho, hein? Já ouviu falar em reação de Diels-Alder? Diels-Alder. Como é que chama? Diels-Alder. Já ouviu falar, Henrique? Calma aí, essa reação ainda desconheço, calma aí. Eu também. Então, vamos aprender. A Paloma está perguntando se seria possível aplicar essa reação. Fala de novo, Guilherme, o nome da reação. Diels-Alder. Isso para aproveitamento de todos os átomos para eliminação de resíduos. Sou bem sincero, eu tenho que lembrar as reações de Diels-Alder. Ótimo, mas pode explicar pelo menos a reação para a gente? A gente está querendo saber. O bom é que ele está procurando também. Paloma, conta pra gente aí sobre essa reação. Enquanto ela vai explicando para a gente a reação, o José Carlos está falando sobre essa questão que ele falou de adubo orgânico marinho, seria adubo orgânico de alga marinha, que eu vou pesquisar aqui sobre esse adubo orgânico aqui que ele está falando. E o pessoal da Coordenação de Ciências Biológicas Itaperuna, acho que é você, né, Carlos André? Está falando que fertilizantes também possuem metais pesados, você até mencionou, acho mais cedo, né? Que são usados largamente na agricultura, né? Provavelmente é um contaminante, acho que você mencionou aí. Não? Sim, muitos fertilizantes e alguns agrotóxicos também acabam contendo alguns metais pesados. Então, eu estou esperando a reação, que agora Paloma. Falei, deixa eu relembrar, porque já faz tantos anos e acaba trabalhando com outras pessoas e acaba, né, passando em branco. É igual a gente que é biólogo, tem que saber o nome de tudo que é insetinho, né? Que planta é essa? Que planta é essa? Que reação é essa, Guilherme? Reação de cicloadição, sim, pode ser utilizada. Você está inserindo algumas cadeias cíclicas dentro da sua molécula. E, Paloma, se eu estiver falando besteira, por favor, me lembre aí. Paloma. Se eu estiver falando alguma coisa, você está adicionando algumas cadeias cíclicas na tua estrutura da celulose. Sim, isso pode ser aplicado. A questão é como que essa cadeia ela vai interagir com o teu contaminante. A questão não é como modificar muito, você vai modificar, mas como que você vai fazer essa tua biomassa remover esse contaminante. Eu já trabalhei muito com uma estrutura, com um polímero chamado polianilina, que ele é muito utilizado na indústria de corantes, mas ele tem cadeias cíclicas com átomos de nitrogênio, algumas aminas livres. E essas cadeias podem ser adicionadas na nossa celulose. Por quê? Porque o nitrogênio ele tem pares de elétrons, ele tem sítios ali que podem ser ligados a contaminantes. Então, todo contaminante negativo, aniônico, ele pode se ligar a essas cadeias da polianilina, que é uma estrutura que tem cadeias benzenoides, naquinoides, tem cadeias cíclicas ao longo da sua estrutura. Então, você pode fazer essa modificação.
A questão é o que você quer remover e como isso vai interagir. Qual vai ser o grupo do teu ciclo ou alguma coisa que vai ficar livre para interagir com aquele contaminante. Ela está falando que durante a tese dela de doutorado, ela trabalhou com microalga para reduzir o índice do contaminante da vinhaça, oriundo da indústria de bioetanol. Vinhaça é aquele negócio que é meio enxofre, Raquel, sei lá, que parece que fica meio amarelo. E a biomassa, legal, a biomassa microalgal que cresce consumindo a matéria orgânica da vinhaça é rica em proteínas, 70% em peso seco, ácidos graxos, carotenoides e ficocianina. Pô, legal isso, hein? Estou impressionado. Hã? Estou impressionado. Mas você entendeu, Henrique, que essa parte que ela falou? Qual parte você está se Ela referindo? trabalhou com biomassa microalgal. Sim. Para reduzir a contaminação que acontece pela vinhaça, que é um subproduto, não é subproduto, é um resíduo, né? É um resíduo da indústria sucroalcooleira. Isso, da indústria de açúcar e álcool, né? Ela está falando que está um pouco relacionada a adubo orgânico marinho, citado anteriormente pelo José Carlos lá no Facebook, né? A vinhaça é muito rica em potássio, né? Eu acho que o principal problema dela com poluição de solos e de águas subterrâneas vem do potássio. Mas a microalga não tem... Olha a pergunta, gente. O pessoal que já me acompanha há algum tempo sabe que às vezes eu faço algumas perguntas assim, então tem que perguntar sobre a microalga. Vocês trabalham com a questão da celulose, né? Certo? E a microalga, então biomassa, toda aquilo que você usa que pode modificar a celulose. Mas nas algas, microalga, fico imaginando a quantidade que necessária. tem que ter para que... Eu não sei, faz sentido essa pergunta do quanto tem, assim, o volume de bagaço de cana, sei lá, tem muito mais celulose, né, imagino eu, do que nas microalgas. Então, isso também é considerado? Eu não sei exatamente essa parte. Sim, acredito que depende muito da região também que você trabalha, né? Tem muito lugar que ela não vai achar cana-de-açúcar fácil, mas se esse foi um problema da vinhaça, com certeza tinha lá algumas usinas. A microalga, acredito que seja comercial que ela utilizou, né? Algo já comercial, não uma fonte de biomassa. O José Carlos está falando que o que tem, já existe esse adubo, né? Já comercial, né? A venda por aqui. Agora, esse que você usou é comercial? Não, acho que não. Raquel? Acho que não. Ela falou que foi na tese dela. Espera aí. Tem gente estudando a parede celular de microalgas para diversos fins. Não, eu imagino que sim. É um organismo bastante estudado. Mas eu estou falando da quantidade mesmo. Não foi comercial. Não foi comercial. É porque eu fico imaginando o quanto que você tem que, assim... Na verdade, isso também vai depender da capacidade de remoção do contaminante dela, né? Teoricamente, micro e nanomateriais têm maior capacidade de remoção de poluentes, porque você tem uma área superficial muito maior do que a molécula, você tem uma área bem maior para você capturar os contaminantes. Então, pode ser que essa microalga tenha uma capacidade de remoção muito alta. Entendi, de absorver. Absorver. Porque deve ser o mesmo processo. É o mesmo processo, né, Raquel? De absorção, né? Muito legal Bom, dava para ficar aqui até amanhã, mas a gente está assim, passando um pouquinho do tempo. Eu nem sei, assim, aprendi muito hoje. Assim, eu conversei um pouquinho com o Guilherme antes, ele me deu uma prévia assim do que eu ia enfrentar hoje, né? Porque é muito interessante quando você fala de água, purificação de água, nossos recursos. Realmente a gente precisa cuidar, né, dos recursos
que a gente tem, apesar de serem abundantes, né, as pessoas acham que é infinito e muitas vezes não é, né? É importante. E o Robson está falando que biomassa é um assunto muito interessante. Biomassa só lembrava da comida, né? Porque tem biomassa de banana que você bota no bolo, né? As farinhas, né? Não, brincadeira. E assim, tá falando de que sustentabilidade é tudo. E assim, é importante pensar em tudo isso. Eu acho que aprender assim, bom, é muito legal eu acho legal que o Henrique aparece nos temas assim, astrobiologia, Eu lembro dele na astrobiologia, Henrique. Eu lembro desse eu na acho muito astrobiologia. legal. Acho É verdade. porque, na real, a gente já está aprendendo muito dessa forma aplicada, né? Tentar entender um pouquinho sobre química, focado em purificação de água, né? A gente sempre ouviu falar em carvão ativado, né? Acho que é muito antiga essa história do carvão ativado, né? Usa em filtro, né? Acredito que foi o primeiro, né? Foi onde tudo começou. Aqueles purificadores de água, existe ainda? Não é feito de carvão ativado? Os filtros de água? Isso. Sim, O que sim. chama de filtro de purificação de água? Sim, a maioria são carvões ativados. Então, aí é legal aprender, assim, acho muito interessante. Acho que funciona um pouco melhor para a gente compreender essas modificações, semelhanças e diferenças nas opções e nas estratégias. Saber que em cada lugar que a gente está, a gente pode buscar uma saída para contribuir com o nosso microambiente ali, né? Que certamente é uma solução que você está buscando aí, né, Guilherme, pode contribuir para um outro lugar que tem um problema semelhante, assim como no caso lá do Henrique, que é no interior de Santa Catarina, tem a agricultura familiar, provavelmente lá tem menos problema com agrotóxico, certo, Henrique? Claro. Não sei. Certo, tá correto. Tá correto. Tá correto. Então. Mas um dos poucos, o que gera aqui a poluição nos rios é o esgoto. Que segundo o que eu pesquisei aqui em Pomerode, sim, eles despejam afluentes direto no rio. Claro, eles fazem um tratamento, mas não é aquela coisa assim de eliminar tudo. Sim, não elimina, não chega a transformar a água em ser potável, no caso. Ah, entendi. Quer dizer, e aqui assim, a Dayana, oi Dayana, Dayana Ferraz está falando que ela é de Salvador, na Bahia, e disse que foi uma apresentação ótima e para ela foi uma revisão excelente, porque ela viu esses conceitos em biotecnologia ambiental. Não sei se na escola fala de biotecnologia, sim, não sei se no Henrique ou se aqui tem alguém. Não, eu que vou atrás, né? Lá na escola não falam muito de biotecnologia, sendo que isso vai ser o futuro, a nanotecnologia, a biotecnologia vai ser o nosso futuro, logo, não está muito longe, isso já é idealizado. E claro, acredito que se a nanotecnologia chegar nesse meio de tratamento que o Guilherme está desenvolvendo, pode substituir o bagaço, essas coisas, pode tirar toda a biomassa e trocar por nanorobôs que filtram água, ao invés do bagaço, no caso, um processo totalmente artificial. Mas também pode ser do jeito que o Guilherme falou, que é um meio sustentável também. O caso do bagaço, né, e dessa ideia, claro que nanotecnologia, eu também acredito muito, é uma tendência mundial, né? Inclusive, estamos perto de ter nanotecnologia por aqui na rede, estamos conversando com alguns pesquisadores, porque eu também concordo, porque nanotecnologia é um mundo, né? A gente estava até falando. Na verdade, a própria nanotecnologia tem causado várias discussões em relação à contaminação de água. Então, nanopartículas contaminando água e com muita dificuldade de você descontaminar por serem nanopartículas e não terem filtros eficazes ainda, suficiente, com o tamanho, diâmetros necessários para que seja descontaminado. Quer dizer, na real, uma tecnologia acaba trazendo, solucionar algo, pode acabar causando algo que a gente ainda não conhece, né? Não é bem um problema exatamente, mas a gente ainda não sabe. Então, tudo tem lá e cá. E no caso do bagaço, da banana e da biomassa,
é algo que era, teoricamente, era lícito, né? Então, é algo que não tinha para onde ir. Então, se você consegue transformar isso em algo em benefício de descontaminar e algo assim, esse é o ganho maior dessa proposta, né? Obviamente, outras saídas são importantíssimas, né? Fundamentais. A Daiana está falando que ela é recém-formada em biotecnologia e tudo isso que ela aprendeu foi na Universidade Federal da Bahia. Então, por isso, o Henrique ainda não vê. Ele está na educação básica. Na verdade, em alguns lugares já se tem nos currículos falando sobre biotecnologia, até na educação, né, fundamental mesmo. Então, porque você tem razão, é difícil não falar de biotecnologia hoje, né? Por que não? É bem difícil. E, assim, a gente tem visto várias pessoas encontrando alternativas para esses resíduos, né? Como o Rafael estava falando mais cedo, resíduos sólidos, tem uma diversidade de resíduos. E, claro, na agricultura tem resíduo, né? Se você for pensar, falaram na indústria de pescado, e a gente realmente tem que refletir sobre isso, né? Não dá para a gente conseguir produzir e esquecer desse ciclo tão importante, reaproveitar, transformar, agregar valor, né? Tem muito estudo a ser feito, tem muito resíduo ainda que pode ser utilizado e é pouco conhecido. Então, temos que olhar com carinho, sim, e buscar novas alternativas sempre, né? Sempre pensando um pouco mais na sustentabilidade e no nosso ambiente. Eu não queria, mas eu vou ter que me despedir, Guilherme, Henrique, todos que acompanharam a gente, colaboraram, contribuíram, participaram dessa conversa, foi excelente. Estava bastante ansiosa por hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Sejam sempre muito bem-vindos para falar desse e de qualquer outro tema que a gente vai abordar aqui. Vocês sabem que aqui a rede é para vocês, as conversas são promovidas para que vocês participem, nos contem um pouquinho das perspectivas de vocês. Quem ainda não é cadastrado na rede, entra lá no site, tem um lugar para cadastro. E a gente vai... Eu queria que você, Guilherme, finalizasse também, mas eu vou só lembrar que essa semana a gente ainda tem um webinar eu acho que essa semana ainda, nem vou me lembrar. Essa semana, na sexta-feira, dia 25, a gente vai ter um webinar com a Débora Heller, falando sobre saliva e como diagnosticar doenças pela saliva. Então, quem gosta dessa parte também é um tema muito bacana. Estão convidados, às 19 horas, sexta-feira. Então, Henrique, beijo para você, foi um prazer te rever. Obrigado. Muito bom ver você aqui. Beijo para vocês que também acompanham a gente sempre. Guilherme, a palavra é sua e você também pode dar um tchau, Henrique. É sempre um prazer ter você aqui. Eu queria agradecer a todo mundo, agradecer ao Henrique pela participação, o pessoal com bastante ideias técnicas, bastante coisas que estão me ajudando também. Já fiz várias anotações aqui, então isso vai acabar contribuindo para a minha pesquisa. Obrigado a todos. O pessoal do Facebook lá conversou bastante também, o Fábio deu umas ideias, o Paloma, conversando sobre as reações. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu, Henrique. Obrigado. De nada, só uma palavra assim. Guilherme, você está me escutando agora, certo? Você está me escutando. Não desiste desse teu projeto. Você vai, claro, vai aparecer obstáculos no teu caminho, por causa que esse projeto ele tem futuro, grande futuro. Ele pode transformar muitos lugares que hoje são desvalorizados em lugares que vão se tornar valorizados. Então, continue nesse teu projeto. Quando terminar, apresente esse projeto para vários locais, para ajudar diversas comunidades que hoje estão passando por essas dificuldades e essa é a solução para muitas delas. E queria mandar um tchau para a rede de pesquisadores. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, Henrique. Vem trabalhar com nós, amigo. Vem pra cá. Tem que visitar. Eu tô doida para conhecer Pomerode, gente. Tô doida para conhecer Pomerode, viu, Guilherme? Então. Mas quando vier ao Rio ou quando for a São Paulo, Henrique, todos nós adoraríamos conhecer você pessoalmente. Já falei que tem que apresentar você para o pessoal lá do Cientista Beta.
Acho que vocês vão gostar. Você só precisa ser um pouquinho mais velho, daqui a pouco. Acho que você já pode. Ô, Mariana, vocês estão ouvindo a gente? Cientista Beta. Eles estão aí no sul, pertinho. Ó, um projeto bem legal, procura lá. Mariana, Cauana, olha, tem um cientista Beta, certeza aqui, ó. Ó, vou botar para você aqui, ó, Henrique. Só uma pergunta, qual é a faixa etária para você já? No caso, faixa etária do quê? Do cientista Beta. Do cientista Beta. 16, 15 anos. Não, o cientista Beta, eu compartilhei. Dá uma olhada lá, você vai curtir. Tenho que dar um beijo para a Cauana, para a Mariana e para todos os Beta. Eu acho que você tem super perfil do cientista Beta, além de ser mega perfil da rede de pesquisadores. Todos muito bem-vindos, tá bom? Tchau, Facebook. Tá bom, obrigado. Vocês. Até quinta. É quinta o papo com a Débora. 25 é quinta-feira. Então, sejam bem-vindos, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, Facebook. Obrigado, boa noite.